Como Deus te testa antes de te dar o amor verdadeiro? Deus não te dá o amor quando você pede. Deus te dá quando você está preparado para não destruí-lo. E antes disso, ele vai te testar uma e outra vez. Vou te dar as 9 chaves, as 9 provas que você vai viver. Primeiro ponto, ele faz você reencontrar algo que pensou ter superado. Aquela pessoa que te magoou reaparece, não porque mudou, mas para ver se você mudou. Aqui não se trata de saber se você ainda ama essa pessoa. Se trata de saber se você já se ama. Prova número 2. Depois ele te apresenta o quase perfeito. Tem conexão, tem química, tem risadas, mas não tem alma. E aí você entende algo fundamental. O amor não se finge, ou você sente ou você força. E forçar também é uma forma de se perder, uma forma de não se amar. Ponto número 3. Depois chega uma etapa que muitos não entendem. A solidão profunda. Você sente que todos avançam e que você está em pausa, mas não é castigo, é preparação. Porque aí você descobre que não está sozinho, está aprendendo a estar consigo mesmo. Ponto número 4, prova número 4. Mais adiante aparece o mesmo padrão com outro rosto, outra história, outro nome, mas o mesmo final. E a vida te coloca diante do espelho. Você continua escolhendo a partir da ferida ou escolhe a partir da sua verdade? Se não quebrar o ciclo, ele se repete. Prova número 5. Então tira tudo de você, menos você mesmo. Leva embora relacionamentos, planos e expectativas, tudo desmorona. Não para te destruir, mas para te reconstruir sem dependência, sem máscaras, sem precisar que alguém te salve. Prova número 6. Há também uma prova silenciosa, que traz estabilidade, mas não amor. Tudo parece estar bem por fora, mas algo por dentro continua vazio. Porque o verdadeiro não preenche só a sua agenda, também preenche a sua alma. Prova número 7. Depois vem o mais incômodo, enfrentar suas próprias contradições. Você quer amor, mas escolhe quem não pode dar. Você pede compromisso, mas insiste no impossível e então entende isso. Não é falta de amor, é falta de coerência. Prova número 8. Até que finalmente chega o ponto crucial. Escolher a si mesmo pela primeira vez. Dizer não, mesmo que doa. Deixar ir o que quase é para abrir espaço para o que realmente é. E essa decisão muda tudo. E prova número 9. E a última. E justo antes do amor verdadeiro, chega algo inesperado. A paz. Porque se você não consegue sentir paz consigo mesmo, vai buscar o caos no outro, no exterior. E o amor verdadeiro não vem para bagunçar você, vem para te sustentar. Porque o amor verdadeiro não se mendiga, não se persegue, não se força. Simplesmente chega. E chega quando você também é aquilo que está procurando. Nesse momento, você não vê isso como prêmio, mas como reflexo. Se isso fez sentido para você, escreva nos comentários. Estou pronto para o amor verdadeiro. O segredo para que nada do que te dizem te afete. Você será inabalável. Alguma vez uma crítica já estragou o seu dia ou até mesmo a sua semana? Quando alguém fala algo e sem perceber, você absorve e guarda para si. Hoje isso acaba, porque o problema não é o que dizem, é o que você faz com aquilo que te disseram. Os estoicos já sabiam disso há 2000 anos. Filósofos como Epicteto ensinavam algo incrível e diziam o seguinte: não é o que acontece que te afeta, é como você interpreta. E aqui está a chave que te torna inabalável. A opinião dos outros não está sob o seu controle. Então por que você dá poder à opinião dos outros? Pense no que diziam os estoicos. Se alguém diz que o céu é verde, você fica bravo. Não, por que você não fica bravo? Porque você sabe que isso não é verdade. Bem, o efeito que as críticas têm sobre você, e muitas críticas funcionam da mesma forma. São percepções, mas não são realidades. Agora vou te dar 3 ferramentas estoicas que podem mudar a sua vida. Ponto número 1. A ideia estoica da cidadela interior. Imagine que dentro de você existe um lugar onde ninguém pode entrar sem a sua permissão. E cada crítica é como um objeto que jogam em você. Mas é você quem decide o que é importante ou fundamental. Você decide o pega ou o deixa cair. Se você não pegar, não é seu. Ponto número 2. O filtro da verdade. Dizia Marco Aurélio: se me provarem que estou errado, mudarei com prazer. Então pergunte a si mesmo:
Há algo útil nessa crítica? Sim, então você cresce. Não, então você ignora. Mas você não se destrói por opiniões vazias. E conceito número 3, o silêncio do sábio. Nem tudo merece resposta. Sua energia é seu ativo mais valioso. Discutir, se justificar ou se envolver faz você perder poder. O sábio não reage, o sábio observa e escolhe. E agora vem o mais importante. Eu me dedico à riqueza consciente, à abundância. Então, se você quer abundância, precisa proteger sua mente. Porque cada crítica que te afeta te leva para a dúvida, para o medo, para a insegurança. E a partir daí, nada grandioso será construído. Você não pode controlar o que dizem sobre você, mas você pode decidir que isso não te afete. Escreva aqui embaixo: minha paz não é negociável. As 3 habilidades que te tornam imparável e quase ninguém está vendo, entendendo e desenvolvendo. Não te falta informação, não te falta talento, falta treinar as habilidades certas. Porque se tornar imparável é a solução para quase tudo. A maioria das pessoas passa anos aprendendo coisas, mas não aprende a pensar melhor. E aqui está a chave. Se você quer se tornar imparável, precisa dominar essas 3 habilidades que mudam tudo. A primeira habilidade é a capacidade de reconhecer padrões. As pessoas bem-sucedidas não veem o mundo como as outras, mas percebem imediatamente quando algo se repete. Detectamos o programa negativo e analisamos o que funciona, o que não funciona e o que se repete no dinheiro, relacionamentos e sucesso. Enquanto outros reagem, nós somos diferentes, entendemos o jogo e usamos esses padrões. Identificamos, mudamos e aplicamos de forma positiva. Porque não adianta nada enxergar se você não aplica. É aqui que a maioria falha. Sabem o que tem que fazer, mas não fazem. E não é falta de disciplina, é falta de direção interna. E a terceira, que é a mais poderosa, criar seus próprios padrões. Como eu mudo isso? Já falei várias vezes, lendo livros e fazendo cursos. Quanto mais caro o curso, mais seu padrão negativo muda. Então, quando você para de copiar e começa a criar, o seu valor dispara. É aí que você se torna único. É aí que o mercado, as pessoas e as oportunidades começam a girar em sua direção. Mas aqui vem o mais importante. O problema não é o jeito de fazer. Todos sabem o que fazer para melhorar a vida. Tem que comer. Todo mundo tem que comer melhor, treinar, agir, se expor, perder o medo da rejeição, o medo do sucesso, o medo do fracasso. Esse não é o problema. O problema é seu estado mental. Se ele for fraco, você não age. Se a sua história interna é não consigo, já tentei, isso não funciona para mim, seu cérebro vai te sabotar. Por isso, a ordem correta não é essa, não é estratégia, e sim estado, história e depois a estratégia no final. Primeiro você muda sua energia, depois muda o que você diz e então executa. Há outro fator que diferencia quem avança de quem permanece igual. Não é motivação, é o motivo. Quando entendi isso, minha mente explodiu. Há 2 tipos de impulso, o que a dor empurra e o que algo maior te puxa. O primeiro se esgota, aquela motivação de eu preciso, eu tenho que fazer isso e tal. No entanto, o segundo é infinito. Quando algo importa mais que seu conforto, a motivação se torna desnecessária. Você tem direção e aqui está o fechamento que poucos entendem para encerrar este vídeo. Você pode ter sucesso e se sentir vazio, porque o sucesso é ciência. Mas a realização é uma arte, e se você não aprender a se sentir realizado, não importa o que conquiste. Crescer não é só ganhar mais, é se tornar alguém que tem algo para oferecer, porque quando você cresce, você tem mais impacto, e quando você dá, sua vida ganha sentido. Quer se tornar imparável? Escreva nos comentários, vou criar meu próprio padrão. O medo da rejeição está controlando a sua vida e você não percebe, você não está se dando conta. Vou te dizer algo que pode incomodar, mas sem entender, vai te libertar. Não é a falta de talento que te bloqueia. O que te bloqueia é o medo da rejeição. O medo da rejeição também contribui para a sua escassez financeira. Porque quando você não tem medo da rejeição, vende seus produtos melhor. Você aborda possíveis clientes melhor. No amor, você aborda possíveis parceiros melhor. O medo da rejeição nos afeta de várias formas. Nesse momento, por exemplo, em que você quer falar e não levanta a mão, porque teme ser julgado negativamente, quando você sabe que tem algo valioso para dizer, mas fica calado.
por vergonha, por medo, não é falta de capacidade. É medo de não ser aceito, é medo de não ser importante, medo de não ser valorizado adequadamente, medo de não ser suficiente. E aqui está o mais perigoso. Seus medos estão tomando decisões por você sem que você perceba. Eles estão limitando sua vida. Você decide não se expor, decide não arriscar, decide não dizer o que pensa. E pouco a pouco você vai construindo uma vida menor do que poderia viver. A neurociência explica isso claramente. O cérebro interpreta a rejeição social, como uma ameaça real. Ativa o alarme e te impulsiona a se proteger. Ou seja, o medo de não ser aceito, o medo da rejeição, para você no seu inconsciente, de certa forma representa perigo de morte. Mas se proteger constantemente não é viver, é sobreviver, e sobreviver mal. Agora faça a si mesmo essa pergunta incômoda. Do que você tem realmente medo? Do conflito? De não parecer competente? De fracassar na frente dos outros? De não ser respeitado? Porque até que você dê nome aos seus medos, eles vão continuar dirigindo sua vida em silêncio. Dar nome é uma das técnicas importantes. Meio caminho já está resolvido, e o mais forte é isso. Quanto mais você evita a rejeição, mais você se afasta do seu verdadeiro potencial. A chave que muda tudo é esta. A verdadeira segurança não vem de fora. A verdadeira segurança se constrói de dentro para fora. Quando você entende seus medos e para de fugir deles, começa a tomar decisões com clareza e não por sobrevivência. Isso vai transformar sua forma de falar, de agir, de liderar e de viver. Uma pessoa que trabalha seus medos se torna mais livre, mais autêntica e muito mais poderosa. O medo da rejeição está tirando sua autenticidade. Se isso mexeu com você por dentro, escreva nos comentários. Deixo de viver com medo. E a partir de hoje, comece a agir mesmo sentindo medo, porque é aí que começa a sua verdadeira vida. Aí, essa é outra das chaves. Haja mesmo com medo. Neurociência aplicada à vida. Seu cérebro sabota sua vida sem que você perceba. Hoje vou explicar como isso ocorre para que você entenda e evite com base na neurociência. Então, se você sente que sempre volta para o mesmo ponto na sua vida, esse não é você, esse é o seu cérebro. Seu cérebro não foi feito para te fazer feliz, ele foi feito para te manter seguro. Já dissemos isso muitas vezes, mas a cada decepção que enfrentamos, parece que esquecemos. Seu cérebro foi feito para te manter seguro. Se você quer instalar no seu cérebro o programa Felicidade, o programa Estou Feliz, você precisa fazer outras coisas. Então, é por isso que você repete padrões. Na neurociência, isso se chama processamento preditivo. Sua mente cria o futuro com base no seu passado. Por isso você repete relacionamentos, ganhos e hábitos. E ao se desesperar por repetir tanto, só piora, pois o desespero aumenta. Você repete isso não por querer, mas porque seu cérebro conhece. E isso é o mais importante. Cada vez que você tenta crescer, ganhar mais dinheiro, mudar sua vida, seu corpo entra em alerta, entra em ansiedade, em dúvidas, em medo. Por quê? Não é fraqueza, não é confusão, não é que você faça errado, é que seu cérebro gosta do que é seguro. E o novo não é seguro, é novo. Seu cérebro vai sempre tentar te levar de volta ao ponto de origem, ao que era ontem, ao que aconteceu. Além disso, tem outra chave fundamental. Seu cérebro não distingue bem entre o real e o imaginário. Assim, ao repetir pensamentos negativos, você treina seu cérebro para que eles ocorram. Se você visualiza com emoção o que quer, treina seu cérebro para alcançar isso. Aqui entra outro sistema essencial. Sistema de ativação reticular. Você só percebe o que sua mente julga importante. Por exemplo, há muitos estímulos lá fora. O que sua mente acredita, ela vai te dar naquilo em que você foca. Então, se você pensa em escassez, verá problemas. Se pensa em oportunidades, verá mudanças. Tudo isso é neurociência. Não é que você esteja bloqueado, você está programado. E quando você muda sua programação, sua vida muda. Sua realidade não muda quando o mundo muda. Ela muda quando sua mente muda. Escreva aqui embaixo nos comentários: reprogramo minha mente. Você precisa se entediar, e vou explicar o motivo hoje. Preste atenção. Vou te dizer algo que contradiz o que você faz agora. Você precisa se entediar se quiser ser mais feliz. Parece contraditório, né? Pois é isso mesmo. Vou te explicar. Hoje em dia vivemos fugindo do tédio.
Celulares, redes sociais, vídeos, música, qualquer coisa para não ficarmos a sós com a nossa própria mente. Distrações. Mas a ciência diz algo muito claro. Quando você fica entediado, ativa-se no seu cérebro o que é chamado de rede de modo padrão, ou Default Mode Network. E essa rede está relacionada com a criatividade, a introspecção e o sentido da vida. Na verdade, estudos da Universidade de Harvard, como os do psicólogo Dan Gilbert, demonstraram algo impactante. Muitas pessoas preferem levar pequenos choques elétricos a ficar sozinhas com seus pensamentos por alguns minutos. Por quê? Quando você se entedia, começa a pensar no que é importante. O tédio traz pensamentos que você bloqueia quando está sempre ocupado e distraído. O que você está fazendo da sua vida? Por exemplo, isso é algo que você pode se perguntar quando está sem distrações e entediado. O que faço na vida faz sentido? Fique entediado para se questionar ou deixar a dúvida surgir. Você pode se perguntar, eu sou realmente feliz? E claro, essas perguntas essenciais incomodam, mas aqui está o mais importante. Esse silêncio incômodo é exatamente aí que nasce o propósito. Sempre que sente esse vazio, você pega o celular porque não gosta dessa sensação. E então, ao fazer isso, você está treinando seu cérebro para evitar o sentido, o profundo e a autorreflexão. E isso, de acordo com vários estudos, está relacionado ao aumento da ansiedade, depressão e sensação de vazio na sociedade atual. Agora me escute bem, você não precisa de mais entretenimento, você precisa de mais conexão consigo mesmo. Então, experimente isso. Treine sem música, caminhe sem celular. Espere sem distrações. No começo vai ser difícil, mas depois começarão a surgir ideias, clareza e respostas. O tédio não é o inimigo. O tédio é a porta para outros planos mentais, para o seu verdadeiro eu. Comente aqui embaixo. Eu me permito ficar em silêncio. E se você quer viver melhor, eu te incentivo a ler meu livro Manual de Riqueza Consciente, que te dá instruções simples e fáceis de seguir para que você possa melhorar sua vida a cada ano, para que todo ano você viva melhor que no anterior. Até breve. Quando Deus não aprova um relacionamento, Ele te envia estes 7 sinais. Fique atento porque tudo isso pode te incomodar, mas também é uma informação muito importante que pode te salvar e pode melhorar a sua vida. Quando um relacionamento não é para você, sua alma sabe disso antes da sua mente. E sim, você pode chamar de Deus, intuição ou biologia, mas os sinais estão lá. Primeiro sinal, você perde a paz constantemente. Não é apenas um dia ruim, é algo contínuo e não é coincidência. A neurociência já demonstrou que quando você está em um relacionamento inseguro, seu sistema nervoso entra em alerta constante, ativando ansiedade e estresse crônico. Segundo sinal, você está se afastando de si mesmo. Você já sabe que eu me dedico à riqueza consciente e tudo o que ensino é para que você viva melhor. Então, fique atento. Você está se afastando de si. Antes você crescia, sonhava, se expandia e agora está se apagando. A psicologia chama isso de perda de identidade relacional. Você se adapta tanto que perde a própria essência. Terceiro sinal, você vive mais ansioso do que amado. O amor saudável regula o sistema nervoso, não o altera. Estudos sobre apego mostram que relacionamentos seguros reduzem o cortisol. Relacionamentos tóxicos disparam o cortisol. Quarto sinal, você não precisa desse relacionamento e recebe sinais de Deus, do universo ou do seu corpo. Você traz seus valores para que funcione. Ao ultrapassar seus limites, sua autoestima se quebra. Quinto sinal, os sinais se repetem. Pessoas, situações, conversas, a mesma mensagem aparece várias vezes. Não é coincidência, é falta de ação. Sexto sinal, você dá tudo e recebe muito pouco, recebe migalhas. Isso gera o que a psicologia chama de reforço intermitente, o mesmo padrão que cria dependência emocional. Sétimo, e essa é a mais clara e a mais evidente. Você tem medo de soltar, mas você sente muito alívio quando imagina isso. O medo vem do apego, o alívio vem da verdade. E aqui está a realidade que ninguém quer aceitar. Deus ou a vida não termina relacionamentos por capricho, eles terminam para te devolver a você mesmo. Escreva aqui embaixo, eu escolho relacionamentos que me tragam paz, não ansiedade.
Se você quer saber mais sobre como a vida funciona, eu te incentivo a ler meu livro Manual de Riqueza Consciente, que traz instruções simples que vão te garantir viver cada ano melhor do que o anterior. Vamos em frente e vamos todos juntos, de mãos dadas. Até breve. 12 maneiras de uma mulher ajudar um homem a ganhar mais dinheiro. Para mim, casal é construir juntos. Esse é o primeiro ponto importante. O segundo é que um homem deve ser elevado e superior para merecer e atrair essa mulher que constrói com ele. Dedico-me a formar homens e mulheres elevados. Vamos começar. O sucesso de um homem não depende só dele, depende também do ambiente emocional em que ele vive. Portanto, um homem sozinho vai chegar longe, mas em companhia, em equipe, ele vai chegar muito mais longe e muito mais rápido. E aqui vem o interessante. A psicologia há anos demonstra que o desempenho, a tomada de decisões e a ambição masculina são profundamente influenciados pelo seu ambiente mais próximo. Por isso, escolher um parceiro, tanto para homens quanto para mulheres, é uma das principais e mais importantes decisões que precisamos tomar. É preciso fazer isso com muito cuidado. Bem, estudos sobre relacionamentos, como os do psicólogo John Gottman, mostram que a estabilidade emocional no casal melhora da capacidade de foco, resiliência e tomada de decisões. Por que muitas pessoas evitam relacionamentos? Por decepções e problemas anteriores. O que fazer? Acreditar no amor continuamente e continuar insistindo até que dê certo, até a exaustão. Nunca, nunca, nunca desistir. Bem, tradução simples de tudo isso que estou te dizendo. Um homem em paz produz mais. Um homem em paz, bem cuidado e sentindo o amor e o reconhecimento de sua mulher. Então, se você quer elevar a riqueza do seu relacionamento, ouça isso. 1. Acredite nele mesmo sem resultados. É aí que os impérios são construídos. 2. Não o controle. Dê autonomia a ele. Um homem vigiado se bloqueia. Um homem que recebe confiança se expande. 3. Seja feliz por você mesma. Se toda a sua felicidade depende dele, isso se torna pressão, não inspiração. 4. Crie paz em casa. Um ambiente sem conflitos desnecessários melhora a clareza mental e as decisões financeiras. 5. Valorize o esforço dele diante dos outros. O reconhecimento em público ativa sua motivação e sua identidade de crescimento. 6. Respeite-o, inclusive durante o processo. Não fale com ele a partir do que falta em você, nem do que falta nele. Fale com ele a partir do potencial dele. 7. Não cuide-se, porque sua energia, sua presença e seu bem-estar elevam toda a relação. 8. Seja resolutivo, não dramático. Menos ruído emocional, mais foco estratégico. Então estude e cresça você como ele como você. 9. Faça perguntas que abram soluções. Não critique, expanda a visão dele. 10. Lealdade total e correção em privado. Isso constrói confiança real. 11. Gerencie suas emoções. Um homem não pode construir riqueza se sente que precisa resgatar o tempo todo. 12. E o mais importante, alinhe sua visão com a dele. Crise de identidade. Hoje vamos descobrir quem você é quando ninguém está olhando para você. Se você se define pelo que faz, está em perigo. Porque a maioria das pessoas, quando você pergunta quem elas são, respondem coisas desse tipo, né? Sou empresário, sou professor, sou médico, mas isso não é você, isso é só o que você faz. E aqui está o problema, preste atenção. Quando sua identidade depende do seu trabalho, seu cérebro entra em modo de sobrevivência constante. Na psicologia, isso está relacionado ao medo de perder status e ao medo da rejeição social. E a mesma resposta é ativada diante de uma ameaça real. Sua mente não diferencia perder o emprego de perder a vida. Por isso, se identificar com o seu trabalho e quando você o perde, isso faz muito mal para o seu estado emocional e para muitas outras coisas. Por isso, há pessoas bem-sucedidas que vivem com ansiedade e que não dormem bem, que nunca se sentem suficientes, porque no fundo não têm medo de fracassar. Elas têm medo de deixar de ser alguém. E isso, no seu inconsciente, é o medo de deixar de ser o que você acredita que é. E isso, no seu inconsciente, é perigo de morte. Isso é uma armadilha brutal. Agora te darei um exercício que pode mudar sua vida. É desconfortável, mas libertador.
Imagine isso passo a passo. Primeiro, você começa a perder desempenho no seu trabalho. Depois, as pessoas começam a perceber. Em seguida, você é substituído. Você se afasta mesmo sem querer. E com o tempo, ninguém lembra do que você fez. E chega um ponto em que você mesmo para de pensar nisso. Agora se pergunte, se isso acontecesse, quem você continuaria sendo? Você ainda seria você? A resposta real, logicamente, é sim, porque você não é sua profissão, você não é seu dinheiro, você não é seu sucesso. Você é algo muito mais profundo do que tudo isso. E quando você aceita que tudo isso pode desaparecer, você para de viver com medo. Então você vai poder começar a tomar decisões melhores. Então você vai deixar de precisar de aprovação. E curiosamente, é aí que você mais cresce. Porque você já não age mais a partir do medo, você age a partir da liberdade. O medo da rejeição e de não ser aceito são questões importantes que já discutimos várias vezes. As pessoas mais poderosas não são as que mais têm, mas as que menos precisam provar quem são. Então, a partir de hoje, pare de se perguntar o que eu faço e comece a se perguntar quem eu sou quando ninguém está me olhando. Você é um ser divino. Se isso fez você pensar, escreva nos comentários. Eu não sou o que eu faço. E se você quiser levar isso para um nível de consciência melhor, para outro nível superior, no meu livro Manual da Riqueza Consciente, eu explico como reconstruir sua identidade. Estudo científico revela como sua mente é controlada. Você vai se surpreender. Um estudo de Harvard mostra que sua mente não é tão livre quanto imagina, está sendo programada. Veja algo curioso, sutil e que te influencia muito. Vou te dizer algo que pode incomodar, mas é real. Então preste atenção. Muitos dos seus pensamentos não são seus. Já sabemos disso, mas de onde vêm e como nos condicionam? Bem, antes de você pensar em algo, pode já ter sido influenciado de diferentes maneiras. Existe um experimento incrível que demonstra isso. Para um grupo de pessoas, davam um café quente e para outro grupo davam um café frio. Só isso, nada mais. 10 minutos depois, pediam para que descrevessem uma pessoa. O resultado foi que aqueles que seguraram o café quente descreveram essa pessoa como calorosa, próxima, amável. Os que tinham tomado café frio descreveram essa pessoa como distante, fria, pouco empática. Tudo isso veio de um estudo de Harvard. Bem, só mudava a temperatura do café. Não há nada além disso. O café que colocaram na mão deles. Essa técnica se chama priming, na psicologia. O que isso quer dizer? Estímulos invisíveis que preparam sua mente para pensar de uma determinada maneira. Veja para onde vai o marketing, a política e as redes sociais. E agora vem o mais importante. Se algo tão simples como um café pode mudar a sua percepção de outra pessoa, fazendo você vê-la como mais calorosa ou mais fria, imagine o que fazem as redes sociais, as notícias, as conversas, o que você consome todos os dias. Se você não está ciente disso, não pensa por si. Você está reagindo ao que outros programaram na sua mente. Seu estado mental não aparece por acaso. Ele é construído com o que você vê, com o que você ouve, com o que você repete. Por isso é muito importante, eu sempre insisto com vocês, que ao ler coisas específicas, como as que eu proponho no meu livro, não é? O Manual de Riqueza Consciente. Então lá no final eu digo para vocês as leituras que funcionam para mim e que são livros que eu leio e releio. Então, tenha em mente que a maioria das pessoas vive no automático, consome conteúdo negativo, enche a mente de medo. E depois se perguntam por que pensam negativo, por que duvidam, por que não avançam, por que têm erupções na pele, por que não dormem bem. Mas isso não é por acaso. Isso é uma programação externa que estamos recebendo, seja porque há pessoas nos programando ou não, até mesmo não. Ou nós mesmos estamos nos programando involuntariamente. Então, a pergunta-chave é esta. Quem pode estar influenciando sua mente neste exato momento? Porque ou você toma o controle do que entra na sua cabeça, ou alguém fará isso por você. Isso define sua vida. Muitos pensam que precisam mudar a realidade, mas antes é preciso mudar o que alimenta a mente. Sua vida não é o que acontece com você. Sua vida é o que você interpreta do que acontece com você.